Usualmente, eu consigo entender bem o que uma pessoa normal pensa sobre determinado assunto, mas confesso que, em quesito de leis, não sei qual é o consenso popular. A mídia, com toda certeza, tenta manipular as pessoas com a ideia de que criar leis resolve algum problema. Só que as pessoas caem nesse papinho e eu não faço ideia. O que acho que acontece é que as pessoas não param pra pensar muito em o que exatamente é uma lei, e daí acaba por florescer o positivismo jurídico. O positivismo em si já é uma linha de pensamento de medianos. Essa ideia de que nós conseguimos entender e fazer as regras para a criação enquanto fazemos parte dela é uma ideia bem petulante. Claro, algumas coisas nós conseguimos observar e tomar como verdade. A matemática é um bom exemplo. Porém, mesmo na matemática, nós não conseguimos compreender 100% dela, como o paradoxo de Russell, do qual, explicando de uma maneira bem simplificada sem ter que entrar em matemática e teoria dos conjuntos, imagine que um barbeiro faz a barba de todos os homens que não se barbeiam. Todavia, ele não faz a barba dos homens que se barbeiam sozinhos. A questão é, ele faz a própria barba? Pois se ele se barbeia, então, pela regra, ele não deveria se barbear, porque só barbeia quem não se barbeia. Porém, se ele não se barbeia, então pela regra, ele deveria se barbear. Mesmo em uma área bastante objetiva como matemática, nós não conseguimos determinar um fato só pelo uso da ciência, meu, porque observar a criação fazendo parte dela não é algo tão simples. A ciência, ainda assim, foi criada pelo homem. E não, Russell não resolveu o problema. O que ele fez foi mudar a regra da teoria dos conjuntos, pois, segundo ele, as regras eram subjetivas, o que, mesmo que as regras sejam subjetivas, também contribui para o meu argumento contra o positivismo, visto que, mesmo em uma ciência tão exata quanto a matemática, possui regras subjetivas, o que significa que nós não podemos nos basear completamente na ciência para decidir se algo é verdadeiro ou falso, certo ou errado. E pelo exemplo do barbeiro, sem utilizar matemática, você pode ver que o Russell possivelmente estava errado em assumir que as regras da teoria dos conjuntos eram puramente subjetivas. Sem contar, é claro, com a politização que vem ocorrendo com a ciência nos últimos anos, onde políticos de esquerda vêm utilizando da mesma para tentar convencer todo mundo a ser comunista. O positivismo jurídico é ainda pior, pois, onde pode-se haver alguma verdade no positivismo jurídico é tudo subjetivo. O princípio do positivismo jurídico é que, se algo passou pelos procedimentos formais previstos no ordenamento jurídico, então esse algo é justo, onde o algo pode ser uma lei ou uma sentença. Ou seja, é uma confiança um tanto quanto cega nas instituições, para elas decidirem o que é justo. Quando uma lei é criada, devemos considerar as seguintes premissas. Leis não possuem poderes divinos. Isso é, criar uma lei não necessariamente resolve o problema. Lei por lei não significa nada. Criar um agravante para homicídio chamando-o de feminicídio não resolve o problema de assassinato contra mulheres. Apenas serve de propaganda feminista. E ainda implica que a vida da mulher vale mais do que a vida do homem. Políticos sabem que criar uma lei não é como lançar uma magia na sociedade e de repente o problema desaparece. É por isso que eles tentam primeiramente convencer a população para que tal lei deva ser criada. Pois caso contrário, acontece igual a lei antipirataria, que é uma lei, mas na prática ninguém segue. Porque todo mundo entende que pirataria não é algo tão sério assim. Toda lei restringe a liberdade de alguma maneira. A necessidade de se ter uma CNH para dirigir, por exemplo, tira sua liberdade de poder dirigir um carro sem ter que pagar 4 mil reais em um papelzinho carimbado com o pentelho do chefe do Detran. Papel esse que não significa nada, visto que muita gente que tem CNH não sabe dirigir. A restrição de liberdade faz parte da troca equivalente das leis. Você sempre está trocando liberdade por segurança. Leis devem afetar a regra, não a exceção. A lei contra o homicídio, você deve achar que não há uma parte ruim nessa lei, mas suponhamos que o diabo esteja livre andando pela terra. Pela lei que impede o homicídio, nós não poderíamos matar ele, mesmo sabendo que ele é o diabo e apenas faz o mal. Especialmente pelas leis brasileiras, nós não poderíamos matar ele em hipótese alguma. Contudo, essa lei não é ruim, porque esse caso seria uma exceção. De uma maneira geral, homicídio é ruim, pois nenhuma pessoa, exceto o diabo, é pura maldade. Seria injusto tirarmos a vida de alguém, na maioria dos casos. Toda lei dá mais poder pro Estado. A política moderna é basicamente a concessão de poder infinito ao Estado. O Estado tornou-se a nova religião. Então, quando o Estado cria uma casa de aposta, ele pode criar a casa de aposta. Tu, civil normal, não poderia. Quando o Estado quer ter armas, ele vai lá e cria a polícia. Tu, civil, não poderia. Enfim, o Estado, ele roga para si um poder infinito, inclusive de infringir a lei quando ele acha necessário. Por exemplo, ter armas infinitas. Tu não pode, mas o Estado pode. Sabe quem decidiu isso? O próprio Estado. Leis deveriam ser as mais objetivas possíveis. Eu sei que a fala não é tão objetiva assim, mas nós deveríamos ao máximo evitar criar leis muito ambíguas, como por exemplo uma lei contra o discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Pra mim, seria qualquer um que fala contra gostosos de animes e joguinhos. Porém, significa coisas diferentes pra cada pessoa. Tenho certeza que pro Estado chamar político de ladrão é considerado discurso de ódio. E como bônus, tomem cuidado com leis criadas para proteger crianças e para proteger empregos. Leis para proteger crianças são um ótimo argumento para passar leis tirânicas. Afinal, quem ficaria contra as nossas crianças, não é mesmo? I see that Nigel Farage is already saying that he's going to overturn these laws. So
We have people out there who are extreme pornographers, peddling hate, peddling violence. Nigel Farage is on their side. Make no mistake about it, if people like Jimmy Savile were alive today, he'd be perpetrating his crimes online. And Nigel Farage is saying that he's on their side. I'm sorry. Not the side of children who are... I'm going to ask you to clarify. Do you honestly think to say Nigel Farage is on Jimmy Savile's side? When it comes to online activity, we have seen unfettered access of adults to children via social media. When we put in the age verification, it stops strange adults getting in touch with children. So make no mistake. This is a major leap. You're going to stick to the fact that you said that Nigel Farage is on Jimmy Savile's side. Nigel Farage is on the side of turning the clock back to the time when strange adults, strangers, can get in touch via messaging apps with children. We have now asked to age verify the age in which people can have access to online content so we can protect children from unwanted, dangerous content and also those messaging services where people can get access directly to it. Nigel Farage wants to turn the clock right back. It's been a week. He's acting like this is settled precedent. Proteger os empregos é a mesma coisa. Quem vai ficar contra os árduos trabalhadores da nação? Com isso em mente, vamos analisar algumas consequências de leis passadas sem análise minuciosa dessas premissas. Isabela Cepa ficou bem famosa nos últimos dias, não por causa dessa dancinha comemorando essa lei que basicamente criminaliza contrariar mulher, o que é bem engraçado se você for parar pra pensar, pois homens e mulheres possuem vantagens uns contra os outros. Homens possuem força física, o que significa que um homem consegue sobrepujar qualquer mulher na porrada. Contudo, mulheres têm um poder de persuasão, que significa que elas podem convencer um homem mais forte a sentar a porrada em você. Por isso que no passado, as pessoas colocavam essa mordaça, a rédea da repreensão, para impedir que mulheres manipulassem as pessoas. Mas hoje, no mundo moderno, elas ganham passe livre para isso. O equivalente a essa lei da dancinha para homens seria uma lei que legalmente deixasse você encher mulheres de porrada, e se elas reclamassem, elas que seriam presas. Mas nós não precisamos disso para fazer mulheres entenderem, pois o que a Isabela Cepa não esperava é que um novo guerreiro iria entrar no ringue, as melhoradas novas mulheres. Isabela Cepa fez um comentário de ódio contra a minha diva Erika Hilton, dizendo que a puta da mais votada foi na verdade um homem, que, segundo o STF, pois isso não é uma lei de verdade, não foi votada pelo Congresso nem sancionado pelo Executivo, o STF que determinou, é literalmente racismo, o que fez com que a Isabela Cepa pedisse asilo aos eurocornos, e eles aceitassem. Ficando muito feia essa situação, a justiça ainda atrás de alguém por crime de opinião, crime esse que nem ao menos foi votado pelo Congresso e nem sancionado pelo presidente. Ainda mais uma feminista esquerdista sendo perseguida por isso. Sendo assim, o PGR arquivou esse processo, o que levanta a questão. Isso significa que eu posso chamar a linda deputada diva mulher trans Erika Hilton de homem? Possivelmente não, porque eu não sou esquerdista. E a justiça no Brasil é pros meus aliados tudo, pros meus inimigos, a lei. Jurisprudência não me ajudaria em nada nesse caso. Não que eu pensasse em fazer isso, é claro, porque eu amo mulheres trans. É como Confúcio dizia, mulher de verdade é mulher com pinto. Me responda isso, Batman. Gotham City tem um problema com assaltantes se passando por entregadores de iFood. Você A. Dá ordem pra polícia matar todos os assaltantes. B. Libera armas para que a população mate os assaltantes. Ou C. Proíbe a compra de bolsas térmicas de entregador em todo o estado. Pois é, C foi o que o idiota do Cláudio Castro fez. Ao invés de punir a exceção, que são os bandidos, ele resolveu punir a regra, que são os motoboys de bem. Me fala se o crime não compensa no Brasil. Você faz merda e quem se fode são sempre os inocentes. Seriosamente, não sei como é que negro ainda tenta ter um trabalho honesto aqui. Por causa do vídeo desse youtuber esquerdista filho da puta, o Gumota sozinho aprovou a urgência de votação em um projeto de censura das redes, e com o aval dos líderes dos partidos, incluindo os de oposição, fizeram uma votação simbólica aprovando a medida. Nesta hora, não existe bandeira partidária ou ideológica. Na defesa das crianças e na defesa dos adolescentes, nós queremos sempre estar juntos. Caras, não é pra censurar as redes. Não é sobre esquerda e direita. É sobre proteger nossas crianças. Quero ver se alguém vai comentar que eu tô errado por chamar o Felca de esquerdista filho da puta. Porque toda vez que eu falo isso de alguém, tem sempre um pra dizer que não sabe de onde eu tô tirando isso. Igual com o Léo Lins. O negro ficou perguntando de onde eu tirei que ele fez o L. Não sei, cara, talvez pela maneira que ele se comporta e pelo fato dele ser amigo da exantosfera de São Paulo. Mas vocês têm razão. Isso não é prova suficiente pra eu dizer que ele merece se fuder nesse caso da prisão dele. Um motivo melhor pra isso seria o fato dele apoiar a regulamentação das redes. A gente tem um problema muito sério que é o fato das pessoas elas estão procurando a maneira de te fuder. Assim, em geral, tá? Sim. Não comigo, ou contigo, ou com o Léo. Eu acho que é uma parada que, não sei. Eu não gosto de alguém e eu tô aqui protegido
pelo fato de estar anônimo numa rede social, e eu posso ser um arrombado com esse cara à vontade que não vai acontecer nada comigo. Né? Isso é uma coisa que eu vi o Maurício, o Meirelles comentando isso, e eu concordo. Eu acho que assim, cara, você não... Você vai ter um perfil, eu acho que tem que ter uma pessoa por trás desse perfil. Uma pessoa rastreável. Um CPF, um bagulho... Eu não acho que tem que ser... Tinha que ser proibido perfil que não tem nada, né? Isso eu acho... Não tem nome. Isso eu acho que já limitaria demais, cara, os problemas. Sim. Porque aí você já sabe quem está fazendo o quê. Seja imputando um crime, seja ameaçando de morte, seja ofendendo uma pessoa, aí você já sabe. Eu acho engraçado todo esse movimento contra a anonimidade do usuário, mas a dos mods se mantém intactas. Não podemos nem dizer quem vigia os vigilantes, porque nem ao menos sabemos quem são os vigilantes. Vigilantes esses que possuem o poder de censurar qualquer coisa que você falar na internet sem ter que lhe dizer o motivo. Eu recomendo que vocês já preparem a VPN e o Tor. Não se doxem pra ter que usar a internet. Pau no cu do governo e das plataformas. Não deem esse poder para as duas entidades mais confiáveis do mundo, o governo e as empresas privadas. Sem contar com o fato que sites são notórios por ter vazamento de dados. Muitas das vezes, as pessoas são hackeadas e não é nem por culpa delas, é porque o dono da base de dados conseguiu ser hackeado de alguma forma. Agora imagina isso com documentos governamentais, que delícia que vai ser. Toda essa questão de crianças serem utilizadas para implementar censura só tá ocorrendo porque as pessoas não param para pensar o que são leis. Poderíamos substituir a palavra lei por simplesmente dar mais poder ao Estado. Tudo isso proposto, tanto no Online Safety Act da Inglaterra, quanto na lei merdalheira, já podia ser feito há muito tempo pelos pais. Se você não quer ser um pai estrito, como eu seria, e quer deixar o seu filho mexer na internet sem supervisão, já existe ferramentas de controle parental para impedir que as crianças acessem determinados sites. O que essa lei faz é transformar o Estado na mãe de todos e dar o poder a ela de usar o controle parental em todo mundo, até naqueles que não são crianças e não possuem filhos. E vamos ser honestos, se eles realmente estão preocupados com as crianças, existe uma maneira, ainda assim, uma que eu não concordo tanto, mas uma que ao menos faz parecer que é realmente bem intencionada, que seria proibir espertofones para criança, assim como é proibido bebida alcoólica. Novamente, eu não sei se eu concordaria com isso. Acho que isso deveria ser decisão dos pais, porém, já seria uma medida que ao menos parece realmente tentar resolver o problema. Eu já disse aqui, no final do dia, essas leis de regulamentação das redes só terá o efeito oposto. O que faz as pessoas se interessarem por política é a revolta. Now, Nigel Farage, and in the past I've never taken an interest in really any form of politics. My main interest is internet privacy, and now, as this has been introduced, I think I'm about to go on a journey of exploring what my politics are, who I vote for, what decisions are being made. At the moment, Nigel Farage is saying that he's going to write in a Freedom of Speech Act into the UK law, and I can get behind that. And however long I continue doing this channel, we're going to figure out what my politics are. We're going to figure out where I politically stand. It's not going to be a politics-focused channel, but I guess people will be able to read between the lines and see what I believe in. Because at the moment, I know what my core beliefs are about anonymity. I can't say that word, being anonymous on the internet. But I think we're about to go on a bit of a journey to figure out where I politically stand. A esquerda está desesperada, achando que está perdendo espaço por causa da internet. Só que não é isso. Eles estão perdendo espaço porque as pessoas começaram a se interessar por política. Aí fica mais difícil pegar elas com discursinhos fáceis. Veja o Brasil. Há uns 20 anos atrás ninguém pagava uma foda pra política. Ninguém sabia o nome de um único ministro do STF. Mantenho minha opinião que dei uns vídeos atrás. Proibir a internet não irá ajudar a esquerda. Até porque a internet é anárquica por natureza. Foi feita para sobreviver a um holocausto nuclear. O único resultado que eles terão será uma internet na Surface ainda mais chata, porque irá precisar de alguém com bolas para reverter, já que vão acusar o cara de estar do lado de abusador de menores, como estão fazendo com o Nigel Farage. O que não irá ter ninguém com essa coragem aqui, já que o Brasil é um país de covardes. Muitos dos sites normais que nós temos hoje irão ter que migrar para Derp Web, o que também irá dar um poder absurdo para sites já consagrados como o YouTube. Se antes criar o seu próprio YouTube já era difícil, agora vai ser praticamente impossível, porque você terá que ter de antemão o Ministério da Verdade para verificar a idade dos conteúdos impróprios para crianças que podem ser postados. Coisa que eu acho bem engraçado, visto que, ao mesmo tempo que o YouTube não quer vídeo para criança, ele quer que nós agimos como crianças, obrigando a gente a infantilizar nossa fala e a censurar conteúdo. Toda essa merda está sendo feita pela esquerda se debatendo, se recusando a morrer, e tudo isso só acelerará sua morte.